papudo. Hoje é dia 27 de abril de 2022. Essa é uma entrevista concedida por Camila Estela Maggioni Pastori para a pesquisadora Aline Zimmer para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade e como atividade da disciplina do PPG em História, chamada História Oral, Desafios do Tempo Presente. Eu vou ler agora o termo de consentimento livre e esclarecido. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia da Covid-19 e as formas como ela tem afetado a população sul-rio-grandense. A entrevista é uma das atividades da disciplina História Oral, Desafios no Tempo Presente, ministrada no PPG em História da URGS. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. Só vou fechar o microfone aqui. Tranquilo. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do teu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, eu vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja divulgada? Sim. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então tá, te agradeço, Camila, e já te faço a primeira pergunta. Eu queria que tu começasse se apresentando e explicando por que aceitou colaborar com essa pesquisa. Então, eu sou Camila Estela Maggioni Pastori, eu sou mãe do Jorge, eu sou servidora pública federal, sou graduada em Direito na URGS e em História da Arte também na URGS. Agora, recentemente, eu sou mestra em Artes Visuais na URGS também. Quando a gente... Depois de ter passado pela história da arte e ter tomado consciência de como relatos são importantes e como a pandemia impactou a vida de todo mundo de um jeito tão profundo, eu achei a ideia do projeto de documentar as vivências das pessoas nesse período muito interessante, assim. Então, achei que contribuir nesse projeto ia ser bem legal. Durante a pandemia, tu já estavas no mestrado e nesse período tu se tornou mãe. E esse também foi um dos motivos pelos quais eu te escolhi para essa entrevista. Então, queria saber se tu pode comentar um pouco como foi viver tudo isso junto. Então, é engraçado porque eu passei 2 anos sem estar nem perto de uma rotina prévia antes da pandemia, né?
porque eu trabalhava diariamente das 10 da manhã, o meu horário era das 10 da manhã às 18 horas da tarde, no prédio da Justiça Federal, que fica pertinho do Rio Guaíba, na região administrativa da cidade. A uns 30 minutos a pé de onde eu moro. Quando a pandemia começou, em março de 2020, quando a gente parou de frequentar os ambientes e passou a ficar em casa, trabalhando em home office, eu estava no 3º mês de gravidez. Então, a minha rotina ela mudou tanto quanto ao trabalho, quanto ao ensino, porque eu estava já no mestrado e as aulas passaram a ser remotas, quanto ao regime habitual que as pessoas têm para fazer todo o acompanhamento da gravidez. Tudo ao mesmo tempo foi reajustado, porque eu passei a trabalhar remotamente, o que a gente, apesar de existir, a Justiça Federal tem a maioria absoluta dos processos, 99%, já é digitalizado. Então, tem muitos servidores que já trabalham em home office. Só que essa é uma autorização que é feita caso a caso por situações específicas. A pessoa tem que fazer o pedido e isso é analisado especificamente. De um modo geral, isso não acontecia com todos os servidores e não era a regra, apesar de ser possível e viável, não era a regra. Então, eu nunca tinha trabalhado remotamente, assim, não tinha exercido essa possibilidade ainda. E eu comecei a fazer isso em março de 2020 com a pandemia. E isso requer algumas adaptações. Por exemplo, a internet da minha casa tem que ser mais estável, porque eu preciso que ela funcione e eu possa trabalhar nela com segurança de que ela não vai cair. Ou pelo menos não mais do que o que já aconteceria no meu ambiente de trabalho. A máquina, eu tinha um computador que eu usava para fazer as minhas atividades de ensino, mas que não suportaria eu trabalhar todo dia nele, não porque ele não tivesse tecnologia para isso, mas porque ele era muito pequeno, a qualidade do trabalho ficava muito complicada. Então, eu tive que fazer várias adaptações para poder trabalhar em casa. Isso foi acontecer. Como eu disse, quando eu entrei na pandemia, eu já estava prestes a me afastar por causa da gravidez, então eu fiz todas essas adaptações depois do retorno da minha licença maternidade. Sobre a gravidez, sobre o mestrado, as aulas passaram a ser totalmente remotas, o que possibilitou duas coisas. Uma foi a mudança de regime faz com que todas as atividades fiquem, de fato, modificadas e meio abaladas, mas também possibilitou que eu levasse, que eu fizesse disciplinas, mesmo no período logo depois de eu de o Jorge ter nascido. Que provavelmente eu teria que pedir licença, afastamento, porque não tem estrutura para uma criança recém-nascida na universidade, e de algum modo eu consegui fazer as atividades no mestrado durante a minha licença de maternidade. Então foi uma coisa que tem que ser ponderada, assim, nessas mudanças todas. E sobre a gravidez, todas as rotinas normais de exames foram diferentes, foram adaptadas. Então, eu fiz todos os exames de sangue e coisas de acompanhamento em casa, a não ser
as ecografias que não tem como fazer em casa. E foi por 6 meses até o Jorge nascer as únicas situações em que eu saí de casa. Porque foi bem no iniciozinho da pandemia, no período em que a gente ficou de fato em alguma coisa próximo a um isolamento social, porque depois isso não aconteceu mais. E eu não fui visitar meus pais nesse período, eu não fiz nada fora de casa. Meu marido ia fazer as compras, enfim, porque a gente achava que era menos arriscado do que eu me expor a talvez pegar o vírus durante a gravidez. A gente ainda não tinha muito relato do que acontecia, se tinha implicações para o bebê, enfim. E então foi pelos 6 meses até o nascimento do Jorge, as ecografias foram os únicos momentos em que eu saía de casa, e era uma experiência quase surreal, assim, porque eu não saía para nada, era uma coisa muito estranha. E aí eu fazia sozinha, porque não podia entrar mais do que uma pessoa na sala de ecografia. Então, o pai do Jorge não acompanhou nenhuma das ecografias, só a primeira que ainda não estava em situação de pandemia. Quando o Jorge nasceu, foi o primeiro período em 2020 que teve uma queda no número de casos. E existe uma previsão legal que diz que as mães têm direito a acompanhante, mas não foi necessário discussões maiores, porque de fato foi um momento de declínio, então os hospitais tinham autorizado a entrada de acompanhantes, enfim, foi um momento mais tranquilo, assim. Que logo depois teve uma alta de novo de número de casos, teve todo um fechamento de novo, mas nesse período exatamente que o Jorge nasceu, foi um período relativamente de controle, assim. Então foi mais tranquilo. E eu acho que foi isso. Viver tudo isso junto foi meio estar num teste de tudo ao mesmo tempo, assim, porque ninguém sabia muito bem como ia se adaptar e eu estava vivendo experiências muito diferentes todas ao mesmo tempo, assim. Então foi bem. Agora olhando para trás, pensando, foi meio maratona, assim, dar conta de tudo isso e pensar em não ficar, porque tem coisas que, por exemplo, exercício físico. Logo que eu comecei a gravidez, eu comecei a sentir dores. Eu não tive nenhum sintoma comum, assim, mas enjoo, desmaio, mas eu tive dores no quadril. E aí eu não podia fazer exercícios físicos fora de casa, então eu tive que me adaptar a professor e aula remota, tudo isso para coisas que normalmente seriam bastante simples de resolver, que foram a tentativa e erro até encontrar uma solução para poder ficar bem durante esse período, assim. Mas, no fim das contas, e aí a minha posição de ter um trabalho estável, ter um salário, já estar numa situação econômica estável diante da maioria das pessoas que não podia fazer isolamento, me dava uma certa tranquilidade para viver essas experiências também, né? Comparado à grande maioria das pessoas que tinha que circular e era obrigado a continuar trabalhando e era obrigado a se expor, eu estava numa situação extremamente privilegiada, né? E não dá para perder isso de vista também. Mas foi bastante intenso, eu diria, esse período. E eu acho que o que me fez mais falta, assim, é justamente isso de não ter com quem trocar ideias, né? Porque a gente só conseguia conversar por meio eletrônico, e é um período que tanto na pesquisa acadêmica quanto no âmbito da maternidade, é um período que eu estava tentando elaborar como seria
a sequência, e é bem difícil não ter com quem trocar ideia, né? Então, eu acho que foi a questão mais complicada para mim, assim. Não poder encontrar os meus colegas para debater minha pesquisa, não poder conversar com a minha família, basicamente só estava o Diego, que também só foi pai agora, durante a pandemia, então só nós dois tínhamos que resolver as questões. Faz falta a opinião dos outros nessas horas, assim, por mais que seja um monte de gente para dar ideias diferentes e tu fique na dúvida também, faz falta essa troca, assim. Isso dessa falta, né, de ter com quem trocar, eu sinto também, assim, principalmente no mestrado. E tu comentou um pouco sobre essas mudanças na rotina desde o início da pandemia. Então, queria saber como é que os teus familiares também aderiram ao isolamento social e como é que foi, no caso, depois do afrouxamento, né, desse isolamento, como é que foi a volta às ruas? Tá. Então, assim, reforçando a ideia de que eu sou muito privilegiada, a maioria da minha família tá em ambientes, a minha família como um todo tá em ambientes de trabalho estável, já pôde fazer o isolamento social, ou tinha condições de trabalhar em ambientes com muito pouca gente, em que era possível manter os cuidados mesmo não estando afastado. Em um primeiro momento, primeiros 2 meses, eu acho, todo mundo, eu não vou lembrar os prazos exatamente, mas nos primeiros meses, assim, de maior restrição, todo mundo da minha família esteve afastado do trabalho. Família, tanto de quem reside na minha casa, como a família ampliada. Depois, minha irmã e meu cunhado voltaram ao trabalho. Eles são enólogos e, basicamente, em uma linha de produção de vinhos, que é o que eles fazem, não tem como não trabalhar presencialmente. É impossível. O vinho não se faz à distância, né? Mas é um ambiente com muito pouca gente trabalhando, número de pessoas mesmo, em um ambiente muito grande. E era obrigatório o uso de máscara, todos os cuidados, enfim. As pessoas que ficavam doentes eram afastadas pela empresa, com o prazo devidamente observado. E eles até agora não tiveram caso, eles não tiveram Covid, nenhum deles. Meu pai e minha mãe são aposentados. Então, eles já não tinham uma rotina de trabalho presencial. Além disso, eles moram em uma região rural. Então, já tem um afastamento, um isolamento do próprio local onde eles moram, né? Sem que seja necessário eles se manterem dentro de casa, que era uma diferença que eu percebia muito. Por exemplo, eles em nenhum momento viveram essa experiência que eu vivi de não sair da porta de casa. Porque eu passei literalmente 6 meses sem sair da porta de casa, a não ser para exames médicos. Eles nunca viveram essa experiência, porque o ambiente que eles vivem permitia que eles continuassem circulando lá de fora, mantivessem quase que totalmente as suas atividades. Então, minha família, de fato, bem privilegiada nesse sentido. Quando as atividades foram retomando, eu estava afastada, porque eu estava em licença maternidade. Eu voltei às minhas atividades só em abril de 2021. E mesmo assim, a minha volta ainda é até agora restrita, porque eu continuo trabalhando em regime não presencial a maior parte do tempo. Eu só vou presencialmente de 1 dia por semana para o trabalho. Agora, nas últimas 2 semanas, a justiça retomou
a atividade presencial quase que majoritariamente. Mas, como eu disse, os processos são 99% eletrônicos, então os juízes, que são quem determina como vai ser o regime de trabalho dos servidores, ainda estão mantendo alguns servidores em regime de trabalho remoto. E eu, diante do fato de o Jorge nunca ter feito adaptação em escolinha, porque ele ainda não pode ser vacinado, porque não tem vacina para ele ainda, para a idade dele, entro nessa prioridade para ficar afastada ainda na maior parte do tempo. Então, ainda tenho essa possibilidade. A minha família, o Diego, que mora comigo, pai do Jorge, também ainda está fazendo regime de trabalho remoto, trabalho só um dia por semana, porque ele também trabalha na Câmara de Vereadores, que teve algumas tentativas de retomada, sempre em momentos que teve surtos, logo depois, na sequência de Covid na Câmara, e por isso eles ainda mantêm servidores também em regime remoto. A minha família, de um modo geral, já voltou ao trabalho. A minha sobrinha mais nova, que não tinha ido para aula nenhum presencial, ela só tinha ido 3 vezes no ano passado. Esse ano, a partir de fevereiro, começou as aulas presenciais, já vacinada com a primeira dose, e ainda ela tem que fazer o reforço agora. E aí, até o presente momento, tem sido tudo bem tranquilo. Assim, a escola continua usando máscaras, apesar da liberação do uso de máscara no estado e no município, mas os alunos continuam, a maioria, usando. No meu trabalho também, as pessoas que não se vacinaram são obrigadas a fazer exames para comprovar que a cada 3 dias para comprovar que não estão doentes. Então, de um modo geral, ainda tem bastante cuidado, assim, a liberação ela foi de fato bem paulatina, assim, ela não aconteceu repentinamente na minha bolha privilegiada, né? E ainda sobre isolamento, né, observando o entorno do teu bairro, teus vizinhos, como é que tu vê essa adesão ao isolamento? Ela mudou ao longo dos meses? Como é que foi? Mudou bastante. Mudou bastante. Nos primeiros meses, de fato, teve um esvaziamento das ruas do bairro. Eu vivo num bairro bastante gente circulando a pé, e um bairro com tradição de circuito noturno, de bares, enfim. E basicamente, nos primeiros meses da pandemia, isso não aconteceu. As pessoas não circulavam. Isso só foi retomado com as vacinas, de fato. A partir do momento que as pessoas começaram a se vacinar, a circulação de pessoas aumentou substancialmente, dava para notar semana a semana que as pessoas iam aumentando a circulação aqui na minha vizinhança. De qualquer forma, hoje em dia, que já faz um mês ou mais da liberação do uso de máscaras, ainda dá para ver, eu diria que 50%, talvez eu esteja exagerando, mas uma boa quantidade de pessoas continua mantendo o uso de máscara, mesmo em ambientes privados, como dentro do prédio, as pessoas ainda usam para circular, e na rua também as pessoas usam. No meu bairro, né, especificamente, que é um bairro que tem uma tradição além de ter bastante gente na rua, uma tradição de adesão política
a partidos de esquerda, enfim. Eu não sei como está nas outras partes da cidade, porque eu circulo muito pouco pelas outras partes da cidade. Mas sim, foi gradual, assim, foi liberando conforme as pessoas foram de fato se sentindo mais seguras e mais protegidas. Foi diminuindo, assim, foi diminuindo os cuidados que elas tinham, né? A partir da vacinação, bem nitidamente, assim. A gente estava falando agora sobre o uso de máscara, né? Tu mencionou da tua irmã enóloga, né? Da tua sobrinha na escola, dos teus vizinhos. E como é que foi para ti esse uso da máscara? O que tu pensa sobre a flexibilização que agora está ocorrendo? Eu continuo usando máscara, né? Porque exatamente pelo mesmo motivo que eu sou prioridade para ter trabalho remoto. O Jorge não pode vacinar. Então, ele basicamente ele tem todos os riscos de exposição, né? E as pessoas não se dão conta disso. Que não é só uma questão de escolha. Tem uma grande parcela da população que não pode se vacinar, não só porque não queira se vacinar, mas também porque ou não tem vacina ou tem alguma restrição. Existem restrições, pessoas que de fato não podem se vacinar por questões de saúde, né? São poucas, mas existem. De qualquer forma, as crianças com menos de 5 anos, todas não podem se vacinar. E, portanto, elas são onde tem mais circulação do vírus agora, atualmente. A partir de março, as UTIs pediátricas de Porto Alegre estiveram o tempo inteiro, março de 2022, lotadas por doenças respiratórias. É só Covid? Não, não é. A gente está entrando no período em que tem circulação de gripe, tem circulação de outros vírus infantis respiratórios, e isso está superlotando as UTIs de Porto Alegre. Mas, as UTIs infantis, né? Porque as pessoas não se dão conta que tem toda uma especialização para trabalhar em UTI infantil, além do fato de ter aparelhagem específica. Então as pessoas acham que é tranquilo, é só aumentar o número de UTIs, mas não é. Não tem profissional para trabalhar nessas UTIs, porque é muito diferente do que o trabalho em uma UTI adulta, né? Então não é só uma questão de vontade ou de dinheiro, não tem profissional mesmo. E isso me preocupa bastante na flexibilização, assim, porque de fato se esquece que junto com a criança que não pode circular, a família da criança também não pode circular. Se a criança pudesse, a criança não pode usar máscara, ela não consegue usar máscara. Se as outras pessoas estivessem usando máscara, eu poderia circular. Até recentemente, se eu tivesse uma necessidade de levar o Jorge para o mercado, porque eu preciso ir para o mercado, eu poderia levar. Hoje em dia é muito mais complicado, porque eu me sinto expondo ele a um risco muito maior. Porque as outras pessoas não estão usando máscaras. E eu não posso pedir para elas usarem, porque nada obriga elas a usarem. Antes eu podia olhar para elas e dizer, olha, existe uma lei que diz que o senhor tem que usar. Agora, ou senhora, enfim, agora eu não posso. Então, junto com a restrição, junto com a liberação, veio uma restrição para todo mundo que tem alguém em situação de risco, né? Mas, de fato, os números de mortes vinculados à doença e de complicações mais graves vinculadas à doença têm se mostrado menores e cada vez mais diminuindo, agora com um certo nível de estabilização, mas enfim, o que todo mundo respira mais aliviado, né? Então, se há um momento para se liberar, de fato, é agora, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo esse ciclo positivo vai durar. Mas me preocupa. Para quem tem pessoas mais vulneráveis em casa, é sempre uma preocupação, né? Camila, eu ia comentar a qualquer momento que tu precisar atender o Jorge. Não é um problema, viu? A gente pode dar uma
uma pausa Não, na tá entrevista. tranquilo. Ele se manifesta, mas tá tudo bem. Se eu precisar, eu aviso. Tá bem. Tu tinha comentado antes, falando do teu mestrado, né, que isso te possibilitou também fazer outras disciplinas, enfim, e poder fazer disciplinas no momento, né, do puerpério. Como é que Isso. foi essa tua adaptação ao ensino remoto, emergencial? Como que isso impactou na tua rotina de estudos? Então, é muito louco, porque basicamente eu fiz um semestre presencial. E os outros 3 semestres do mestrado foram remotos. Então, e ficou um grande tempo sem a gente ter disciplina nenhuma, porque os professores não estavam adaptados a isso. A gente tem que entender também que a maioria dos professores que trabalha no mestrado já tem já são professores que têm um vínculo com a universidade há mais tempo e, portanto, são mais velhos e, portanto, têm uma dificuldade maior de se adaptar a fazer aula remota, a disponibilizar material remotamente, enfim. Teve um lapso de. Deixa eu ver, a gente parou de ter aula presencial em março de 2020. Eu voltei a fazer uma disciplina em abril, maio. Maio eu voltei a fazer uma disciplina. Então teve 2 meses que eu não fiz nada, nenhuma atividade. As que a gente estava matriculado, porque a gente tinha feito a matrícula, ia voltar às aulas e daí teve o fechamento. A gente ia voltar no dia Então, tu 16 de fala março. maio de 2020. Isso. A gente ia voltar às aulas no dia 16 de março de 2020. Era a primeira aula, se eu não me engano. E foi a data que a universidade encerrou as atividades presenciais. Então, a gente ficou um lapso de 2 meses em 2020 sem ter nenhuma aula. Aí, os professores que se sentiram habilitados a dar disciplinas remotamente ofereceram, teve uma nova matrícula. Aquela primeira matrícula foi cancelada. A gente teve uma nova matrícula com outras disciplinas. E foram nessas disciplinas que eu fiz a minha adaptação às aulas remotas. Como foram as disciplinas foram já com esse viés, os professores não tiveram que se adaptar para dar as disciplinas que estavam no currículo, já foram disciplinas que eles deram porque se sentiram aptos. Esse primeiro momento foi bem tranquilo, porque foram professores que já estavam mais acostumados com o trabalho remoto, com as tecnologias, fluiu super bem. No semestre seguinte, que começou logo que eu estava indo para o puerpério, começou em setembro ou outubro, porque ele começou com um pouco atrasado, agosto talvez, enfim, eu não me lembro. Acho que foi agosto de 2020, foi um pouquinho antes do Jorge nascer. Daí a gente já teve uma dificuldade um pouquinho maior, porque daí todas as disciplinas do currículo passaram a ser ofertadas remotamente. E daí, de fato, a gente teve essa adaptação que não era mais só nossa, era também dos professores. E aí a gente teve algumas disciplinas que eu acho que a gente perdeu bastante, assim, em qualidade de relação de ensino. Não é o conteúdo, né? Mas é essa troca. Que as pessoas ainda não estavam acostumadas com as possibilidades que as plataformas oferecem. Nem as plataformas tinham tantas possibilidades ainda. Então, para fazer grupos de trabalho, por exemplo, era mais complicado. Para fazer leituras conjuntas era mais complicado. Coisas que no mestrado são bastante usuais, né? Tem muitas disciplinas que elas são trocas de impressões sobre textos, debates, enfim. E por isso. Tá, deixa eu começar. Eu te avisei que
E por isso que eu acho que teve uma perda ali além da perda da troca com os outros colegas, teve uma perda desse modelo que ainda não estava bem azeitado, sabe? Ainda não tinha, as pessoas ainda não tinham testado. A gente foi a turma teste em que essa coisa aconteceu pela primeira vez. Então, de fato, teve dificuldades, mas assim, também teve a facilidade. No meu caso específico, eu consegui manter essas disciplinas. Logo depois, eu estava matriculada, eu tive 2 faltas, a semana que o Jorge nasceu e a semana seguinte. E aí já voltei às atividades. Eu não tinha muitas disciplinas, eu tinha 2 só naquele semestre, porque eu já tinha me programado, né? Por fato que o Jorge ia nascer. Então, eu só fiz as disciplinas que de fato tinham atrasado por causa da pandemia, nesse período. E aí eu consegui levar isso relativamente bem, de um modo tranquilo, assim, não foi uma coisa extremamente pesada para mim. Apesar de estar no puerpério e ter uma criança em casa e a rotina da criança ser bem cansativa nesses primeiros meses, porque eles dormem muito quebradinho. Então, eles acordam de 2 em 2 horas durante a noite, e aí a gente acorda junto. E eu era acostumada a uma rotina de... Eu sempre dormia poucas horas, mas horas muito efetivas de sono. Eu dormia muito bem por pouco tempo. E aí ter que mudar isso para dormir de 2 em 2 horas e acordar de 2 em 2 horas, isso era muito cansativo para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma criança que durante a tarde dormia longos períodos, porque no comecinho eles dormem muito. Então, eu conseguia fazer as leituras, foi relativamente tranquilo, assim. E aí, quando eu retomei as minhas atividades de trabalho, eu já estava no período da pesquisa em que eu não tinha mais disciplinas para fazer. Eu tinha só a dissertação. Porque uma coisa que acontece, que o mestrado prevê, é que todas as pessoas que têm filhos, todas as pessoas que engravidam, no caso, porque eu não sei se funciona para os pais também, eu não perguntei, mas todas as pessoas que têm filhos, que são mães, elas têm direito a 6 meses a mais automaticamente para fazer a defesa da dissertação. Então, eu tive esse prolongamento automático. E aí eu fiz a minha a qualificação, eu fiz em julho de 2021. Julho de 2020. Eu fiz a qualificação eu adiantei. Então, eu fui a primeira aluna da minha turma a qualificar a minha dissertação. E aí eu fui a última a defender. Ou a antepenúltima, eu fui uma das últimas, porque eu tive esses 6 meses de prazo a mais. Eu fiz a defesa agora em janeiro de 2022. Então eu fiz a qualificação em julho de 2020, exatamente. Eu tive 1 ano e meio para fazer entre a qualificação e a defesa, né? O normal é ter 1 ano só. E aí, esse prazo alongado me possibilitou ter no final 6 meses só para escrever a dissertação. Porque também eu já tinha feito as entrevistas, o material presencial que eu precisava com os artistas, enfim, eu já tinha feito antes da qualificação. Então, eu tive esse período só para escrever. E aí, vantagens e desvantagens mais uma vez. A vantagem era o fato de que eu estava em casa e eu consegui me organizar para ter um período de férias no trabalho. Então, eu tinha 24 horas por dia para escrever em casa no período que eu precisei.
Mas a desvantagem é que, de novo, eu não tinha ninguém para trocar ideias. Então, basicamente, a minha troca de ideias para o texto final da pesquisa, enfim, foi com o meu orientador, que é uma pessoa super atenta, que me devolvia e que me dava retorno, que lia meus textos, enfim. Mas que, querendo ou não, é só uma pessoa. O normal é que uma pesquisa tenha outras influências, né? Porque a gente está pesquisando, então a gente está trocando ideias, a gente tem outras referências de outras pessoas. E, claro, a banca de qualificação, que também super, né, deu ideias, enfim. Mas que, de fato, ainda é um momento pontual, né? Não acompanha o processo, né? Então, tem essas restrições, infelizmente. Né? E tem as vantagens também. Sim, teve. Tu estava comentando, né, sobre esse impacto nas relações com as pessoas, e eu queria saber se alguém próximo de ti testou positivo para a Covid, precisou de atendimento hospitalar, ou mesmo faleceu por conta da doença, e se tu pode relatar um pouco essa experiência. Então, na minha família, eu, Jorge e o Diego, na verdade, basicamente, o Diego foi a única pessoa que testou positivo, e testou positivo em janeiro de 2022, com a onda da Ômicron. Já vacinado com as 2 doses, ainda sem a dose de reforço. Eu tive os sintomas, fiz o teste de farmácia, o de antígeno, e deu negativo. E eu teria que repetir depois de alguns dias. Mas como o Jorge teve sintomas e a pediatra dele disse que não era necessário ele fazer o exame, que era só observar o prazo e os sintomas dele, e ninguém complicou aqui, eu ia ter que ficar isolada por causa do Jorge e do Diego. Eu acabei não voltando para fazer um novo exame, então eu me considero positivo, mas eu não. De fato, a única pessoa que testou positivo na minha família foi o Diego. Teste mesmo. No primeiro período, na primeira disciplina que eu voltei do mestrado, eu fiz a disciplina com a professora Paula Ramos. E no final da disciplina, ela positivou e ela teve que fazer atendimento. Ela ficou internada na Santa Casa e teve que fazer por 2 semanas, eu acho, talvez mais. Foi um período longo, quando a gente ainda não. Longo, que eu digo para quem estava acompanhando de fora e ficando preocupado, né? Ela não chegou a ser internada em UTI nem nada, mas a gente. Mas estava bem preocupada e assustada, e a gente acompanhando durante a disciplina, enfim, ficou bastante preocupado também, assim, porque foi num primeiro momento, foram as primeiras internações, ainda se tinha muito pouco. Foi em junho de 2020, se eu não me engano, julho talvez. Ainda se tinha muito pouca informação sobre o que acontecia ou não acontecia, quais as complicações, enfim. E ainda ninguém tinha sido vacinado, não tinha. Foi preocupante, assim. No mais, eu sei de pessoas próximas também da faculdade, do mestrado, que tiveram familiares, perdas familiares, enfim. Mas na minha família ninguém nem teve teste positivo, nem precisou de atendimento. Esqueci de contar porque não foi um teste de Covid, mas nesse primeiro momento também meu avô esteve internado por 1 semana por suspeita de Covid. Oi, meu filho. O que tu vai fazer? Tomar banho? Tá bom. Tu quer que eu vá? A mamãe já vai. Não sei. E ele teve internado e a gente ficou muito preocupado, porque os sintomas eram muito semelhantes e, de fato, era uma infecção no pulmão. Mas era uma infecção mesmo bacteriana
E teve toda essa pressão psicológica do teste positivo. Ele é uma pessoa de 84, 86. Eu não vou saber a idade exata, mas acima de 80 anos, grupo de maior risco. Estava com falta de ar quando foi internado. Então, aquela coisa de tipo... Todo mundo que estava sendo internado com falta de ar naquela época ia direto para UTI, enfim. Ele ficou uma semana internado, ele fez teste PCR com 5 dias para ter retorno, porque naquela época ainda estava muito demorado para ter retorno. Mas não era Covid. Depois ele fez o acompanhamento e tal, e ficou tudo bem, tá super bem até hoje, já fez até a 4ª dose da vacina, tá tudo certo com ele. E como é que tu vê as perdas econômicas, né, os impactos econômicos, psicológicos e as perdas, assim, de um modo geral, que a pandemia causou em ti, na tua família, nas pessoas próximas a ti? Então, é maluco porque teve um impacto econômico bem grande, apesar desse lugar de privilégio que a gente ocupa, né? O Diego e minha irmã, os dois tiveram aquele regime especial de contrato de trabalho que o governo bancava uma parte do salário para as pessoas ficarem afastadas. Era metade bancado pelo governo, eu acho. Eu não me lembro exatamente os valores. Tinha um limite de valor, né? Mas o que é uma perda econômica bem significativa, né? Então, faz muita diferença para pagar as contas no fim do mês. Mas, por sorte e por situações, né, várias outras, uma coisa se equilibrou com a outra. A gente tinha outras pessoas na família que tinham salário, que se mantiveram com o salário, mesmo salário, então ninguém passou por uma situação de econômica muito restrita, assim, das pessoas perto de mim. Mas é uma realidade que nos atinge de diversas formas, né? Agora, a gente está julgando, no âmbito da Justiça Federal, uma ação civil pública sobre a população de rua de Porto Alegre. E aí a gente vê os impactos enormes econômicos que a pandemia causou no âmbito das famílias, assim, não especificamente em números de pessoas morando na rua, mas em empobrecimento generalizado da população. Então, assim, as pessoas podem ainda não ter saído de casa, elas ainda conseguem ter um teto, mas elas não têm como comprar comida, elas não têm como comprar gás, então elas não têm como se alimentar. E isso faz a demanda por serviços do Estado aumentar muito, assim, e como o Estado não consegue suprir a demanda por ONGs e serviços voluntários e doações, enfim. E isso se reflete no nosso dia a dia, nas pessoas que eu encontro na rua, na quantidade de pessoas que eu vejo todos os sábados de manhã embaixo do viaduto do lado da Universidade Federal, recebendo comida doada. Em tudo isso, né? É uma grande. Tem uma grande quantidade de impactos, assim, né? Isso de se cuidar mais do que um privilégio é um direito, né? Isso exato, é que eu trato como privilégio porque na nossa sociedade Sim. acabou sendo privilégio, né? Então eu tenho que ter noção de que eu ocupo um espaço em que eu posso fazer isso quando a maioria das pessoas não pode. Mas é um absurdo.
um absurdo, é inaceitável que as pessoas não possam minimamente se cuidar, né? E daí e isso impacta em diversas coisas, assim, coisas que acontecem que a gente nem se dá conta, né? Então, para além dos impactos econômicos, das perdas que não se reparam, porque vidas não voltam, tem uma quantidade enorme de impactos que a gente ainda não percebeu, né? Que a gente vai perceber como a perda dos anos de educação das crianças, que não foi uma escolha ser priorizado. Então, se abriu bar, se abriu loja, se abriu quase tudo e não tinha aberto as escolas ainda. E não tinha aberto porque não tinha condições, porque os professores eram expostos a pegar o vírus, os funcionários da escola eram expostos a pegar o vírus e as crianças ficavam sob risco. Então, não é que eu acho que tivesse que abrir antes, de fato não tinha condições de abrir, mas foi uma escolha não se priorizar as escolas, né? E tudo isso, assim, eu não consigo mensurar quantos são esses impactos, assim. Eu acho que a gente vai demorar ainda muito tempo para conseguir ter uma noção de quanto isso impactou e vai impactar nos próximos anos, né? Para ter a dimensão, né, desse exato, impacto. Exato. Quantas são essas pessoas que ainda não conseguem comer, que ainda não conseguiram retomar uma atividade de trabalho minimamente digna, que dê conta de pagar as próprias contas. Essas coisas todas a gente ainda não consegue mensurar, né? A gente tem falado agora nessas últimas perguntas sobre o papel do Estado, né? Então eu te pergunto como é que tu avalia a atuação das autoridades, né, federais, estaduais, municipais em relação à pandemia. A gente vive uma piada de governo, né? É muito inacreditável, assim. Se me contassem que a gente ia passar por isso desse jeito, eu não acreditaria. E olha que eu sou uma pessoa bastante pessimista com relação ao governo federal desde o primeiro momento. Eu não sei nem qualificar o que foi feito no âmbito federal, assim, porque para além de não fazer nada, que já seria muito ruim, se fez contra, se atuou contra, politicamente intencional, contra qualquer medida que visasse proteger as pessoas. Então é um absurdo, assim, eu não tenho qualificação para o que aconteceu, não consigo. No âmbito federal. No âmbito estadual, com suas idas e vindas e 2.000 mudanças de ideias, tem que se dizer que foi feito tentativas, né? Então, e aí a gente tem que ter consciência de que também, por mais que eu acho que poderia ter sido feito muito mais coisa, tem as restrições impostas pela própria vontade da população. Não tem como atuar tendo ordens tão discrepantes assim, porque tinha o governo estadual dizendo vamos tomar medidas e o governo federal dizendo não precisa fazer nada, voltem para as ruas. Só um pouquinho. Me dá um minutinho, Aline. Tranquilo, fica à vontade. Me perdi. Onde estávamos? Estávamos falando da discrepância de políticas estaduais e federais. O Estado... Eu acho que tinha muito mais coisas que era possível fazer e se tentou
se fez muitas tentativas, idas e voltas, e coisas que se tentou, depois se voltou atrás, enfim. Mas era muito difícil mesmo, diante do cenário em que tu não tem um apoio a nenhuma medida, né? E que daí as pessoas também, se tu tem um governante puxando para um lado e um para o outro, as pessoas não cumprem, né? E sobre o município, de fato, assim, a atuação do município, ela talvez tivesse que verificar para quem é o público maior do município, assim. Porque eu não demando serviços públicos, né, de um modo geral. Eu não... O que eu fiz com o Jorge, por exemplo, durante a pandemia foi vacinação nos postos de saúde, né? Então, isso eu sei que funcionou muito bem. Continuou funcionando muito bem para quem demandava o serviço. Mas eu não demando serviços de saúde de um modo geral. Eu não estou demandando escola pública de um modo geral ainda, porque o Jorge não vai para a escola e nem para creche. Então, eu teria que... O serviço que o município presta é um serviço muito mais próximo da população e que teria que ter um conhecimento mais próximo, assim, para opinar. E eu não tenho. O serviço que eu demandei, que foi a vacinação infantil, foi muito positivo, assim. Eu fiz todas as vacinas do Jorge no posto de saúde, no SUS, e foi tudo muito eficiente, assim. A gente tinha no máximo uma pessoa esperando além de mim por vez. Ele fez todas as vacinas, nunca teve falta, foi tudo muito... Às vezes tinha falta de uma específica, mas elas tinha outros modelos que compensavam, e enfim, ele não tive nenhuma dificuldade, que é o serviço que eu de fato usei. No mais, eu não me sinto apta, porque eu não demando mesmo esses serviços, então não sei de fato. E já finalizando nossa entrevista sobre a vacina, né? Como que a vacina impactou na tua rotina? Vocês pretendem continuar se vacinando? E quais são as tuas expectativas em relação ao futuro? Nossa, segundo o meu marido, eu virei uma fanática por vacinas. Sim, eu uma pretendo boa continuar fanática. Sim, eu pretendo continuar me vacinando. A gente, aqui em casa, eu e o Diego já fizemos as 3 doses da vacina da Covid. O Jorge e as vacinas da gripe desse ano. O Jorge fez todas as vacinas todo o calendário em dia. O que foi, meu amor? O que foi? Só um pouquinho. Fica à vontade, Camila. E ele agora nós temos consulta médica amanhã, porque eu tenho que verificar se ele precisa mesmo fazer a vacina do sarampo, que vai ter campanha agora infantil, porque eu sei que tem várias categorias ali, eu não sei direito. São muitos casos, eu imagino que sim, mas eu não tenho certeza. Mas, de um modo geral, somos bem adeptos da vacina. Estou esperando ansiosamente o momento em que o Jorge vai poder se vacinar, para ter alguma tranquilidade a mais, né? Para ele poder circular, para ele ir para uma escolinha também, e eu poder ter trabalhar de um modo mais tranquilo e poder retomar uma rotina um pouco mais presencial. Então, as nossas vacinas, a minha e o do Diego, permitiram que a gente voltasse a algum nível de normalidade. Então, a gente voltou a ter um dia de trabalho presencial por semana. A gente
retomou algumas poucas atividades, como visitar os avós do Jorge, e a minha irmã, meu cunhado e os primos dele, menores, as crianças, né? Permitiu essas coisas ainda bastante restritas, grupos pequenos, porque a gente tem bastante cuidado ainda, mas ainda tem bastante restrições. Assim, as vacinas ajudaram muito a gente a não se. A gente, quando teve a Covid, não ter complicações, enfim, nem ficar tão preocupados, né? Dar uma tranquilidade a mais, saber que tu já tem alguma imunidade à doença. E perdeu o último trechinho. Eu disse que falta uma. Falta a vacina chegar para todo mundo para a gente ter uma tranquilidade maior. E perspectivas, bom. Tem algumas coisas, poucas coisas, que a gente aprendeu nesse período que eu não queria perder. Por exemplo, a possibilidade maior de as pessoas entenderem que trabalho remoto é uma coisa válida e que funciona. Porque se a gente for pegar os números da Justiça Federal, por exemplo, os servidores produziram mais em trabalho remoto do que produziam presencialmente. Mas, como a gente tem uma grande. É um hábito muito grande de imaginar que servidores públicos não trabalham. As pessoas não ver as pessoas presencialmente dá uma ideia de que elas não estão trabalhando. A retomada das atividades presenciais veio acompanhada dessa incisividade da administração pública de que é necessário estar presente, né, fisicamente. Sendo que a gente sabe que tem perdas enormes. Por exemplo, o gasto para se manter prédios públicos é muito alto. Teve uma economia enorme gerada durante a pandemia pela não necessidade de luz, ar-condicionado, segurança, enfim, uma grande quantidade de serviços que o trabalho remoto diminui a necessidade e esse dinheiro poderia ser investido em outras coisas. Principalmente, é claro que não é todas as áreas do serviço público que podem prestar trabalho remoto, é impossível. Mas principalmente para as que podem, né? As que essa diferença não existe. Ou que o trabalho remoto aumenta a produtividade das pessoas. Melhora o trabalho delas, que elas prestam. Então, utopicamente, eu desejaria que essas percepções que durante a pandemia se tornaram números e que hoje em dia a gente pode mostrar, não se perdessem, né? Porque é uma perda de um monte de coisas, né? Um monte de possibilidades, de um monte de gente que perde horas de deslocamento para ir para o trabalho e não precisaria, de gastos públicos que não seriam necessários, enfim. E aí eu tô falando do meu lugar de servidora pública, né? Para além disso, as minhas perspectivas agora, se de fato a pandemia continuar arrefecendo e os números continuarem melhorando, são de retomar uma rotina
que faz falta, muita falta, que é conseguir conviver com as pessoas, fazer, eventualmente, reuniões presenciais, tanto de trabalho como de ensino. Faz muita falta trocas presenciais, porque uma coisa é poder fazer a maioria das atividades remota, a outra coisa é não poder fazer nada presencial. E esse não poder fazer nada presencial faz muita falta, assim. Tem coisas que não se substituem, né? Não tem a troca de ideias presencial não se substitui, por mais que a gente tenha ferramentas aprimoradas. Então, e a convivência social faz muita falta para várias coisas. Eu sinto muito o Jorge não poder interagir com outras crianças, por exemplo. É uma coisa que até agora, inclusive, era um problema um pouco menor, porque ele ainda era muito pequeno. Mas isso tende a aumentar, porque quanto maior ele fica, mais a necessidade de ter outras crianças por perto. E não poder fazer isso não tá segura para fazer isso, ele fazer isso, me deixa muito triste, assim. Então é uma perspectiva que eu tenho de que isso melhore bastante, assim. E eu acredito que de perspectivas vinculadas à pandemia, assim, são essas, assim. Teve aquela utopia bizarra de que a gente ia sair pessoas melhores e, enfim, que a gente ia aprender coisas com isso. Mas acho que já se mostrou bem utópico não sei se falso, mas talvez distópico a possibilidade de se aprender com uma situação tão mal gerenciada por quem deveria gerenciar isso, né? Então, não é que não consigo ver outras perspectivas positivas decorrentes disso, a não ser o fato de que talvez algumas coisas que eram tabus, como essa questão dos servidores públicos e do trabalho remoto, talvez a existência de números para comprovar que isso funciona possa, de alguma forma, ser utilizada, né? Mas, tirando isso, não acredito em muitas outras perspectivas positivas decorrentes de toda essa experiência, não, assim. E de retomada das atividades, o que eu espero, de fato, é que as relações humanas possam ser restabelecidas, porque elas fazem muita falta. Muita falta. É talvez... acho que desde a primeira pergunta, quando tu me perguntou o que eu mais senti falta, foi essa troca, né? Essa possibilidade de conviver com as outras pessoas. Nós somos constituídos socialmente, né? Então, não ter as outras pessoas nos faz perder algo que nos constitui enquanto seres humanos, né? A nossa vida é social. Então, faz muita falta. Nunca fez tanta falta, né? Exato, faz falta para muitas coisas. A ausência de possibilidade de reclamar do que está acontecendo, porque a gente não pode se reunir. A ausência de barulho nas ruas que demande coisas. O não poder ter contato físico com o outro para ajudar. Isso, e ajudar em qualquer âmbito que seja, né? Ajudar dando um abraço. Isso faz muita falta. Isso faz muita falta. E tem alguma coisa mais que tu queira relatar, ou se quiser também enviar algum registro, como foto, algum texto escrito nesse período para o projeto, seria muito bem-vindo. Vou pensar sobre os registros.
Se tem alguma coisa que eu acho que tenha bastante vínculo com a pandemia, e te encaminho. Demais que eu acho que tem que ficar registrado. Ainda na mesma linha do que eu estava respondendo na última pergunta, eu acho que a gente tem que se dar conta de como é forte ocupar os espaços. Na nossa presença física, o nosso corpo poder estar em determinados espaços é muito, muito significativo. E a restrição que a pandemia trouxe de presença física, ela talvez seja o que mais impactou na vida na vida social desse país nos últimos anos, assim, porque quem de fato estava minimamente preocupado, e tem uma grande parcela da população que não estava, mas a grande maioria estava, sabia que não dava. Não dava para sair na rua e se aglomerar diante das condições que a gente tinha. E aí teve talvez as manifestações sobre os direitos da população negra nos Estados Unidos, que levantaram essa discussão aqui no Brasil de por que a gente não estava indo para a rua, por que a gente não se manifestava. E eu acho que a gente tem que ter bem claro de que não foi uma escolha baseada em outras realidades sociais, mas na nossa. E na plena consciência de que a gente não tinha proteção minimamente necessária para poder exercer essa tomada do espaço público. Não sei avaliar se nos Estados Unidos tinha, mas eu tenho certeza que aqui não tinha. Então, eu acho que esse é um grande se dar conta, assim, de que faz muita diferença, por mais que não pareça que faz. Todas as manifestações que estavam ocorrendo no último período, os espaços, o volume de gente na rua, de reclamação, de poder demonstrar que as coisas têm limite e que se desmantelou, porque se destruiu essa possibilidade, essa organização, tudo isso, e tem que ser retomado, e essa retomada é muito paulatina e a afronta a isso é muito grande. O desafio de destruir, o objetivo de destruir isso é muito forte. Talvez seja o que mais me impressiona, assim, nesse último período, assim, nessa vivência de pandemia, assim. A gente perdeu completamente todas as possibilidades que tínhamos de reclamar, de dizer que, como sociedade, dizer que aquilo é inaceitável. Porque o único jeito de fazer isso enquanto sociedade é no espaço público. E a gente não podia usar o espaço público. Porque o cuidado de saúde nos impedia. E agora essa reconstrução dessa ocupação do espaço público, ela é muito vagarosa, ela não acontece automaticamente. Então, isso é o mais impactante para mim, assim, de todo esse período. Eu acho que é importante que fique registrado, assim, o quanto se destruiu
todas as organizações sociais e possibilidades de limitações de poder. Eu te agradeço, Camila, pela colaboração. Eu te pergunto se tu mantém a autorização que foi dada no início da entrevista para divulgação dela e para uso da tua imagem. Sim. E aí eu queria reiterar, se for necessário e pertinente para ti, que tu pode também determinar o prazo para a publicização dessa entrevista. Tá bem? Tá, tranquilo. A princípio não pode publicizar, não tem maiores delongas, não. Mas qualquer coisa eu aviso. Então, tá, muito obrigada, Camila. Obrigada, Jorge. Eu vou interromper a gravação aqui.